O objetivo do texto não é de cunho religioso, e sim sob pontos de vista críticos, em conformidade com a visão do ocorrido, fazendo uma análise em cima dos fatos narrados de textos antigos, com os confrontamentos de escritores e analistas dignos de conhecimento do assunto, e claro, mesclando com as análises da ciência atual. Aproveite, pois o texto é riquíssimo em informações. O Deus de Abraão, Javé, passou os ensinamentos a Moisés para levar o povo de Israel para a terra prometida, onde corre leite e mel. Êxodo 3:8. Êxodo vem do termo hebraico saída, ou partida. Tinha como objetivo resgatar o povo da escravidão do Egito, que escolheu Israel como seu povo. Liderados por Moisés pelo deserto até o Monte Sinai, conhecido pelos hebreus como Monte Horebe, e segundo a Torá, os ensinamentos foram passados por Javé. O objetivo era levar o povo salvo das mãos dos egípcios para Canaã. Do local da fuga das mãos dos egípcios, na cidade de Ramsés, baseado em dados arqueológicos, que erroneamente se publica que a cidade era Pitom, onde estavam em cativeiro por 400 anos, até Canaã, isso levou um tempo de 40 anos. Temos que ter em mente que não há um consenso unânime na estrutura do Êxodo. Vamos tentar seguir no que temos já analisado pela ciência, as conformidades de escritores, os textos de historiadores e registros dos povos antigos, principalmente dos egípcios. População. Para a gente entender a dimensão do ocorrido, os 40 anos que eles passaram no deserto, eles não só ficavam andando, eles faziam acampamentos e ali permaneciam por tempo indeterminado, se reestruturando e analisando os próximos passos. Havia conflitos internos, guerras com outros povos e aprovações conforme se menciona na Bíblia. A Bíblia fala que o povo que escapou do Egito tinha 700.000 homens, Números 11 e 21. Se incluirmos mulheres, crianças e idosos, a somatória poderia chegar perto dos 3 milhões de pessoas, sem mencionar os rebanhos e caravanas que os acompanhavam. Para efeito de comparação, a população do Egito na época era de 3 milhões de pessoas. Segundo Rashi, ao longo desse período de 40 anos, houve 42 acampamentos. Só no primeiro ano, na saída do Egito até a localidade de Kadesh Barnea, cidade que é mais da metade no percurso, houve 14 acampamentos. No último ano da jornada, antes da chegada em Canaã, houve 8 acampamentos. Então foram 20 acampamentos num período de 38 anos, dando em média um acampamento a cada 23 meses. O trajeto. Segundo dados bíblicos, Javé escolheu a rota mais difícil, pois ao escolher a mais fácil teria que atravessar o caminho dos filisteus, conhecido como o caminho da terra dos filisteus. Os filisteus, naquela época em específico, eram um povo muito evoluído militar e estruturalmente. Eram inimigos número 1 dos hebreus, que por sua vez eram um povo assim conhecido quando se referiam aos israelitas, de ascendência hebraica. O caminho da fronteira do Egito até Gaza dá uma distância de 240 quilômetros. Esta distância daria para fazer em apenas algumas semanas, talvez um mês para ser percorrida, isso já incluindo um grande número de pessoas e seus rebanhos. Pelo que vimos por várias fontes, aqueles que já fizeram este mesmo percurso, levaria não mais que 30 dias para percorrer, e a caravana de Moisés levou 40 anos. Existe um caminho mais curto, mas eles temiam que por ser um caminho mais perto do Egito, muitos retornariam. Para os analistas, está claro que o objetivo de um caminho mais complexo e longo foi para evitar que os filhos de Israel se arrependessem de ter saído do Egito, e resolvessem retornar. O caminho mais curto, além de encontrar os egípcios pela frente, iriam confrontar com os filisteus, que estavam em constante guerra naquela região, e o caminho mais longo teria menos conflitos, só precisava se desviar das inúmeras fortificações egípcias implantadas na região. Em destaque dessas inúmeras fortificações egípcias, é mencionado por Sana, que diz que nos tempos de Amenemete I, uma linha de fortes foi construída ao longo do Istmo de Suez. Esta linha de defesa é conhecida como o Muro do Horus, provavelmente conhecida na Bíblia como Shur, que significa literalmente muro, e impedia a passagem de tribos nômades.
Como percebemos, a escolha do caminho até Canaã foi algo analisado antecipadamente. Um fato curioso que, segundo Deuti, sugere que, se os israelitas tivessem entrado na terra de Canaã logo após a saída do Egito, no máximo um ano depois, cada um receberia seu lote de terra, e logo se ocuparia com o cultivo, deixando de lado as leis da Torá. Vários escritores, como Prentice, Mazar, Johnson, seguiram o mesmo raciocínio quando afirmaram que em Canaã era habitada por uma civilização militarizada e bem desenvolvida para a época. Os reis viviam em grandes cidades, com fortes muralhas de 3 a 4 metros de largura, portões e torres. As cidades eram protegidas com soldados em armaduras e por bigas de guerras. Os palácios eram enormes complexos arquitetônicos, alguns com mais de 1.000 metros quadrados de área, incluindo grandes pátios cercados por salões. Johnson afirma que em Jericó, cidade vizinha que foi invadida, era uma das cidades mais antigas do mundo. Possuía enormes muralhas na época da Idade do Bronze. A cidade de Gibeon era centro de uma região de produção de vinhos, com enormes porões subterrâneos para estocagem. Hazor era outra grande cidade que abrigava aproximadamente 50.000 habitantes, com fortes portões e sólidas muralhas. A maioria dos dados são comprovados por escavações arqueológicas. Prentice disse que a tarefa de Moisés e seu povo em conquistar Canaã teriam que transformar escravos em guerreiros, e para esta transformação, uma longa permanência do deserto era essencial. Sobrevivência. A temperatura na época girava em torno de 5 graus negativo, até 45 graus positivo. O terreno perto do Monte Sinai era pedregulho, nenhuma vegetação nascia por lá. No resto do percurso, baixa quantidade de vegetal e poucos oásis. Segundo registros bíblicos, o povo passou os 40 anos no deserto sem nenhum mal maior. Tinha roupas que não apodreciam, seus pés não inchavam, e se alimentavam com frequência, principalmente por maná, um pão com sabor de mel, que era um alimento, segundo a Bíblia, que caía do céu todos os dias, e deveria ser consumido no máximo em 2 dias. Narra-se que alguns, por desconfiança, estocavam esse maná, mas ao passar do prazo estipulado por Deus, estes entravam em estado de deterioração e ficava cheio de vermes. O maná só não caía nos sábados e dias de santo, sendo que uma porção dupla caía no dia anterior. Alguns escritores acreditam que a permanência do povo no deserto por 40 anos tinha um efeito espiritual para o crescimento moral, como alguns mencionam nesta frase em Deuteronômio 8:2-3, não só de pão vive o homem, senão que de tudo o que sai da boca do Eterno, disso vive o homem. Quando as informações não batem. A única rota viável do Sinai no 2º milênio a.C., que é arqueologicamente comprovada, é a Rota Norte, conhecida como o Caminho de Horus. Mas os israelitas se desviaram desta rota, de acordo com a tradição bíblica, devido ao controle egípcio e os filisteus. Recentemente há uma extensa exploração de todo o Sinai feita por arqueólogos e geólogos israelenses, que ainda não detectaram presenças na Idade do Bronze na regiões central e sul do Sinai. Conhecimento detalhado desta área remota e hostil põe em dúvida a tradição bíblica de 2 a 3 milhões de pessoas vagando por lá por 40 anos. O terreno estéril e os oásis escassos poderiam ter mantido um punhado de nômades, porém não mais do que isso. Um ponto importante a ser mencionado, segundo Briggs, afirma que a localização de qualquer um dos acampamentos associados à jornada dos filhos de Israel, após a saída do Egito, é muito difícil. Quase nenhum dos lugares pode ser identificado com certeza. Os nomes e as localizações geográficas de diversos lugares, não podemos identificar com exatidão conforme mencionado no Pentateuco. Existem estudiosos que acreditam que esta jornada nunca ocorreram. Assim, as localizações sugeridas, em geral, são baseadas em tentativas. Para Rendell, argumenta que esse relato possui ritos simbólicos de passagem, o povo liberado da escravidão que ganha uma nova identidade como o povo de Deus, na montanha sagrada, e entra na terra prometida com sua nova identidade. Para Knapp, andanças ou jornadas podem ser vistas como paradigmas de rituais de iniciação, como a busca do conhecimento, ou busca do centro espiritual, ou psicológico.
No último ano no deserto antes de entrar em Canaã, na planície de Moabe, morre Moisés com 120 anos. Josué passa a comandar o povo de Israel. Segundo dados analisados por arqueólogos, e não conclusivo, o êxodo aconteceu entre 1550 e 1510 a.C. Há vários registros de tribos, que ganharam guerras posteriormente, mencionam que o povo de Israel, do êxodo, tinham muitos cidadãos com nomes egípcios, e que para alguns pesquisadores levam a crer que realmente eles viveram sob o domínio dos egípcios. Outros dados afirmam que 500 anos depois do êxodo, os egípcios utilizaram muitos asiáticos como escravos, muitos possuíam nomes egípcios. Resultado da Terra Prometida. Não existe relatos detalhados de como o povo de Israel invadiu e tomou as cidades de Canaã, Betel, Joqueneã, Hazor, Jericó entre outras. Sabe-se que séculos depois triplicaram a população de Canaã com a chegada de imigrantes. Foram novos moradores, fazendeiros e pastores. Se destacavam no arado e construíram silos, mas não eram bons em artesanatos e não criavam porcos. Eram chamados de proto-israelitas. Os israelitas estiveram em constante conflitos com várias tribos, entre eles, os filisteus e egípcios. Este último, séculos depois, ajudou a destruir grande parte da cidade invadida pelo povo de Israel. Alguns pesquisadores mencionam que a cidade de Canaã, inclusive de Jericó, foi totalmente destruída pelos faraós na dinastia 15, como os faraós Salites, Caian, Apopi I, Camudi, e vários outros. Por volta do ano 1000 a.C., os filisteus entraram em queda acentuada em parte pelos israelitas, parte pelos egípcios e grande parte pelos babilônios, e se estabeleceram em um lugar conhecido como Pelezet, hoje é conhecida Palestina. Essa queda durou 400 anos quando Nabucodonosor II, rei da Babilônia, derrota os sírios, egípcios e Israel, e conquista Jerusalém. Mas isso já é assunto para outras viagens no tempo, aqui no canal. Situações para se pensar. No início da nossa atual civilização, o homem vivia no máximo entre 20 a 25 anos, devido às doenças e perigos do habitat em que viviam. De acordo com a progressão cronológica da civilização, até na época do Êxodo, o homem já vivia, em média, até os 45 anos. Moisés morreu com 120 anos, no 40º ano do Êxodo. Isso nos diz que ele tinha 80 anos quando fugiu do Egito. Há registro nos papiros, Anastasi, egípcios, que revelam o controle rígido das autoridades egípcias sobre sua fronteira oriental. Os estrangeiros tinham que pedir permissão especial para atravessar as fronteiras. No papiro Anastasi III, há um registro de pedido de passagem de uma tribo proveniente de Edom para o Egito, durante uma seca. Este papiro registra que, para alguns destes viajantes, a travessia para o Egito era necessária para mantê-los vivos, e seus rebanhos. Os patriarcas, Abraão e Jacó, também foram ao Egito para escapar de secas. Então não é estranho que Moisés e Arão fossem ao faraó para solicitar a permissão de saída. Está lá no registro, envia meu povo. O papiro Anastasi V se refere à fuga de 2 escravos, os servos da resistência real em Pi-Ramsés. Os fugitivos atravessaram a fronteira fortificada em direção ao Sinai. O oficial que escreveu o papiro recebeu ordens de capturar os fugitivos e trazê-los de volta. Bom, esses 2 indivíduos estavam bem caracterizados, que eram Moisés, idade de 80 anos, e seu irmão mais velho Arão, mais de 80 anos. Em uma época do povo comum, o máximo de se vivia era até 45 anos, e somente os sacerdotes e membros da alta hierarquia conseguiam passar desta idade. Moisés e seu irmão, com mais de 80 anos de idade, conseguiram fugir dos guardas do maior império que existiu naquele tempo, no meio do deserto, que era implacável para aqueles que não possuíam preparo físico adequado. Outros detalhes do que os fatos não batem. Por décadas os arqueólogos vêm escavando perto do Monte Sinai. Até agora não se depararam com um único vestígio de Moisés e de seus seguidores. Nenhuma sepultura, objeto, ou inscrição em uma pedra foi achado. Todas as menções feitas aqui, referente ao faraó do Egito na época da fuga dos israelitas, são colocações feitas por escritores e arqueólogos. A Bíblia em momento algum menciona qual era o faraó que comandava naquele momento histórico.
Fica a pergunta no ar: o êxodo realmente aconteceu? Para a conclusão final, deixo as palavras do escritor Kitty, mencionado em seu livro de 2006, na página 213. Não há provas de que o êxodo, os eventos no Sinai e a construção do tabernáculo tenham ocorrido. Porém, estes fatos possuem uma base histórica, e correspondem à realidade conhecidas do segundo milênio antes de Cristo. Assim, termina essa jornada que se iniciou há 3.500 anos atrás. Uma coisa é certa, os egípcios eram uma potência militar e cultural na época, e para se manter no auge, era necessário ter escravos aos milhares. Estes escravos eram recrutados de várias regiões isoladas, como da parte central da Península Arábica, sul da China, e toda a região da Constantinopla. Mas como nenhum império vive para sempre no auge, os egípcios caíram, perante a nova potência que surgia, os babilônios. Mas isso é assunto para outros trabalhos, aqui no TNT Top História. Obrigado a todos, e não deixe de curtir e compartilhar.